Eu sou Clara Leite de Rezende, nasci em Riachuelo, desse estado. Sou filha de Silvio César Leite e Guilmar Sampaio Leite. Nasci a 27 de junho de 1940. Fiz o curso primário em Aracaju, no Colégio de Salvador, e o curso ginasial no Colégio das Freiras, Nossa Senhora de Lourdes, e o Ateneu Sergipense eu fiz o meu curso científico. Cursei a Faculdade de Direito de Sergipe, a Faculdade Federal de Direito, em 1962, quando me formei. Exerci a advocacia de 62 até 1969. Em 1970, eu assumi o cargo de juiz de direito da comarca de Nossa Senhora da Glória após concurso público. Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos, nós morávamos na fazenda. Com 4 anos, mudamos todos para Aracaju, para a nossa casa de veraneio na Chica Chaves. E aí ficamos até quando me casei. A Chica Chaves é aquela praia do bairro industrial, porque hoje ela está toda descaracterizada. Mas era uma prainha que tinha depois das fábricas, com muitas casas de veraneios, havia muitas famílias alemães que moravam lá. E meu pai veraneava lá, numa casa assim, estilo bangalô, que nos abrigava bem. Quando ele faleceu, 1 ano depois, nós viemos para cá. Então aí eu fiz o curso primário no Colégio Salvador. Veja bem, eu era muito cercada. Eu fui a 12ª de 12 irmãos, de 11 irmãos no caso, né? Eu fui a 12ª. Então, assim, no início eu não sentia a falta do pai, porque eu não o conheci. 3 anos você não guarda uma imagem do seu pai. E os meus irmãos me davam muita cobertura, muito apoio. Quando eu cresci, os irmãos foram casando e que a gente vai pensando na sua vida, aí eu comecei a sentir falta dele. A figura dele era uma figura muito assim lembrada por minha mãe, por minhas irmãs. As coisas que ele determinou para os filhos dele foi cumprida assim rigorosamente com relação a estudo. Meu pai era um educador por excelência. Então, ele era um homem que, pessoalmente, apesar de ser um médico, com um horário, vamos dizer assim, muito ocupado com o seu horário de trabalho na medicina e também porque ele era um agricultor, um criador de gado, então ele fazia pessoalmente a administração do ensino dos filhos dele. Então, isso eu não tive. Eu e o meu irmão, que se seguiu a minha idade, nós não tivemos isso. As minhas irmãs tiveram, isso eu lembro assim com muita pena de não ter acontecido, mas é a vida. No Colégio Salvador eu fiz o curso primário, certo. Depois tinha um tal exame de admissão para o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, aí eu fiz o ginásio. Minha mãe queria que eu fizesse o curso científico Nossa Senhora de Lourdes, mas toda a minha turma foi para o Ateneu, e aí foi uma exigência minha, eu faço, mas eu faço no Ateneu. E foi uma época muito saudável da minha vida, onde eu fiz as minhas amizades, o meu grupo de amigas que até hoje ainda as tenho, e que também, naquela época, atenderam um colégio excelência. Tinham professores, para você ter ideia, para ser professor do Colégio Ateneu, tinha que defender tese, ser catedrático. Então, o corpo de professores era, assim, os melhores possíveis. Foi realmente 3 anos de muito proveito na minha formação. A maioria saiu do estado, né? Porque Jane casou-se, foi morar em Belo Horizonte. Selene casou-se, foi morar em Maceió. Cecília mora aqui ainda. Eliana ainda mora aqui. Nádia, eu nem sei onde Nádia se encontra mais. Silvia mora no interior da Bahia. Nos reunimos quase todos os anos. No fim do ano, a maioria delas vem para Aracaju e nós nos reunimos. Até hoje a gente se fala assim pelo telefone regularmente. É um grupo assim que não acabou. Veja bem, meu pai era médico e queria muito ter um filho médico. O meu irmão fez faculdade de medicina veterinária, mas minha mãe ainda insistia que algum dos mais novos fizesse medicina. Eu não tinha vocação, não queria ser médico. E aqui em Aracaju eu tinha assim mais simpatia pela carreira jurídica, porque eu me entusiasmava com as profissões jurídicas, advocacia, mesmo a magistratura.
Enfim, todas as carreiras jurídicas me entusiasmavam. As demais faculdades que tinham aqui eram de Ciências Econômicas, Serviço Social. Eu não tinha nenhuma pendência para esses lados. Química também tinha aqui em Aracaju. Então, fiz Direito. Inicialmente, assim, sem muita vocação, mas você entra na faculdade, você vai conhecendo as matérias, você vai desbravando outros conhecimentos e vai gostando. Ao final do curso eu estava muito satisfeita. Era a Faculdade Federal de Direito de Sergipe. Com a universidade, ela foi para a universidade e acabou a fundação. Não era fundação, ela era uma autarquia. E eu guardo muitas lembranças dali, porque era uma faculdade alegre, de pessoas, vinham muitas pessoas da Bahia para cá, era muito miscigenada assim, entre sergipanos e baianos, tinham algumas mulheres, não era uma faculdade assim com poucas mulheres, não, tinha algumas mulheres. E o corpo de professores era muito bom. Olha, eu gostei muito de Dr. José da Silva Ribeiro, de doutor, aquele Olavo Leite, era um professor também que me agradou bastante. Tinha outros professores, doutor Pedro Matos, ele não era assim um professor que prendesse o aluno, mas ele era uma pessoa simpática, agradável, acolhia os alunos. Eu não fui aluna do Gonçalo Hollenberg Leite, que é meu irmão, mas porque ele seguia uma turma até o 5º ano, e a minha turma foi exatamente do doutor Pedro Matos. Não peguei. Até porque ele ser meu professor criava uma relação difícil de impedimento. Porque ele era um professor muito bom. Eu fui aluna dele de História no Ateneu e as aulas deles eram encantadoras mesmo. Os alunos não perdiam as aulas, eram muito agradáveis de você assistir, e ele não era um homem muito rigoroso nas notas, era um homem compreensivo. E todo mundo tinha conhecimento da matéria dele, estudava com prazer. Então, é uma unanimidade, realmente. Mas na faculdade eu não tive essa sorte. Houve uma antecedência, né? Já no Ateneu os anos já eram dourados. Então, essa minha turma, nós realmente vivenciamos muito isso. Havia as festinhas na Associação Atlética que a gente frequentava, com aquele ritmo todo que você conhece, muito engraçado. E os carnavais eram excelentes nos clubes, as festas de Natal, de Réveillon. Aracaju tinha uma vida social muito agradável, muito mesmo. Isso foi se modificando com o crescimento da cidade, né? Uma nova classe média surgiu e os clubes foram se esvaziando. Hoje você outro clube da festa, como aquelas de antigamente, né? E os anos dourados eram especialmente festejados por esses clubes. Então, eu trabalhava na Legião Brasileira de Assistência desde os 18 anos. E gostava muito, porque era uma instituição que prestava serviços à comunidade. E eu sempre tive assim, essa vocação pelo social. Eu gostava de trabalhar lá, fazia programas muito interessantes de assistência à gestante, clube de mães, às crianças também. Mas depois que eu me formei, eu senti necessidade de exercer minha carreira. E aí eu criei com Luiz Rabelo Leite e José Silveiro Leite Fontes um escritório de advocacia. Mas nenhum dos três tinha muita vocação. E depois de um ano e meio, nós resolvemos que realmente a gente não éramos bons advogados. E doutor Luiz Rabelo foi ser promotor, doutor Silvério foi ser professor da universidade e eu fiz concurso para a magistratura. Acabou a advocacia aí. Então, eu vou ressaltar que aquele concurso que eu fiz foi o primeiro concurso que as mulheres se interessaram a fazer. Isso é um comportamento que você não sabe explicar. Antes, elas não foram barradas, simplesmente não se interessavam. Naqueles, elas se interessaram e passaram e foram juízas. Não houve, assim, uma barreira com relação a isso, entendeu? Então, o concurso, tudo é relativo. Naquela época, ele era difícil, porque não havia internet. A gente não tinha como consultar, a não ser em revistas. Aprendi através de livros. A dificuldade em você dar conta de um programa para um concurso era
maior. Agora, hoje, eles são muito mais concorridos, não tenha dúvida. São muito mais concorridos, é mais difícil de você alcançar o número de vagas. Mas eu considerei que foi difícil. Olha, todo mundo me pergunta assim, você sofreu discriminação porque você era mulher? E eu dizia, não. Depois eu me lembrei de uma, que foi a seguinte, pela minha classificação eu teria que ir para Dores, porque ela é chamada por classificação, para a comarca Nossa Senhora das Dores. Mas o desembargador de lá, que depois ficou um amigo meu, disse que não queria mulher lá. Então, o tribunal se reuniu e me colocou em Nossa Senhora da Glória, que era muito mais distante, estrada de barro, com muito mais dificuldade, porque os termos, imagine, os termos Nossa Senhora da Glória era Canindé de São Francisco, Poço Redondo, tudo muito mais longe, mas eu fui para lá. Então, foi a primeira e única discriminação que eu entendo ter ocorrido na minha carreira. Depois, esse desembargador ficou muito meu amigo, eu acho que ele se arrependeu amargamente. Esses anos foram difíceis, porque a justiça não tem estrutura no interior. Nós fazíamos audiências nas prefeituras. Na mesa onde o prefeito despachava, numa cabeceira ele despachava, na outra eu fazia audiência. Era muito desconfortável. E nós não tínhamos, assim, um servidor da justiça para organizar uma audiência, um expediente. Não. Tudo era feito pelo cartório, pelas filhas dos escrivães e tabeliães. Eram elas que traziam suas máquinas particulares e ali elas faziam audiência comigo numa cabeceira de mesa. Era muito desconfortável. Eu não tinha onde ficar. A pensão onde eu ficava era extremamente, além de desconfortável, eu achava insegura. Dava uma janela assim para a rua, que eu achava mal fechada, eu dormia preocupada. Era muito desconfortável, realmente. Não tinha um hotelzinho que você pudesse, um restaurante para você fazer uma boa refeição. Eu tinha a facilidade, porque uma das escrivãs, a do primeiro ofício, era parente longe da minha sogra, e aí ela me cobria de gentilezas, me convidava para almoçar, mas eu não dormia na casa dela, porque ela era escrivã, não é? Então eu não queria essa relação assim muito íntima, porque a gente às vezes tem que fazer algumas correções, etc. E há uma inibição nessa relação. Bom, mas as maiores dificuldades não foram nem nesse campo. Eu ia na segunda, dormia na segunda, passava a terça toda, vinha na terça, assim, 9h30 da noite, 10 horas da noite. Era uma coisa assim absurda. Para Aracaju chegava às vezes de madrugada. E passava a quarta aqui, trazendo todos os processos para fazer as consultas nas revistas. Nós não tínhamos nada lá. Reunia tudo que tinha que decidir e trazia para cá. Na quinta-feira de manhã eu voltava. Aí passava lá quinta, a sexta e voltava na sexta no mesmo horário. Então eram 4 dias de trabalho, mas assim, não era um expediente, era um dia e uma noite. E voltávamos de madrugada. Não havia transporte para isso, nós fazíamos, eu e o promotor, ou a promotora, porque eu tive promotor e promotora, nós pagávamos um motorista de táxi, que eu não sei como esse homem aceitava esse contrato de trabalho, porque as estradas eram péssimas. Época de chuva, passávamos 3 horas de Aracaju até lá, assim, naquele sufoco até chegar. Mas o juiz ganhava muito pouco, o meu dinheiro era para pagar esse motorista. Saía muito caro. Mas assim, o que é que eu pensava? Isso vai melhorar? A gente não vai ficar assim? E eu estou com um concurso feito, não vou deixar porque não tenho transporte para ir. E aguentei isso uns 2 anos e meio que eu passei na Senhora da Glória. Em Glória ainda havia uma dificuldade assim. A comarca não tinha juiz há muito tempo, então havia um acúmulo de serviço muito grande. Mas aí essa parte de trabalho resolveu-se muito bem, eu deixei a comarca relativamente bem organizada. E presidi uma eleição lá, muito engraçado, porque eu não entendia de armas, não entendia de nada. E você sabe, agora não, nós temos uma escola que prepara um juiz para exercer a magistratura. Naquela época, você chegava numa comarca daquela, era assim, como se fosse lançado às feras. Você não sabia como juiz dizer, como tratar as pessoas,
como se relacionar com a polícia, entendeu? Como presidir uma eleição, nada disso você aprende na faculdade. Então, eu fiz o seguinte, eu conversei com colegas que já tinham feito, li todo o Código Eleitoral, aprendi tudo que eu tinha que aprender e quando ele me perguntou, armas longas ou armas curtas? Eu pensei assim, longas. Porque imaginei que curta era muito perigoso, revólver, essas coisas assim. Aí disse armas longas, mas eu não sabia o que estava dizendo. Agora houve uma certa tranquilidade, porque assim, eu era de família de políticos. Então o que acontecia? Tinha o pessoal que simpatizava a minha família, então tinha um certo acolhimento comigo. E tinha os que não simpatizavam, que também ficavam na retaguarda, aguardando verificar como era o meu comportamento, não é? É aquela história da mulher de César, né? Não tem que ser honesta, tem que parecer honesta. E nesse convívio de desconfianças e amizade, eu me saí muito bem. Eu acho que Nossa Senhora da Glória não era um lugar politicamente difícil. Agora, Frei Paulo, sim. A segunda comarca que eu fui era uma comarca difícil. Porque tinham muitos caciques políticos disputando o eleitorado da região. Naquela época, os partidos mais importantes eram o PSD e a UDN. A minha família era do PSD. A minha sorte é que, quando eu fui ser juíza, minha família já não estava tão integrada na política, só tinha um irmão, que ainda era político, que era presidente da Arena, porque com a Revolução ficou Arena e MDB, não é isso? Então, isso atenuava mais a situação. Mas lá os chefes UDN e PSD, eles eram assim, tinham seus territórios. E eu tive muito cuidado em tratá-los bem, eu me dei muito bem com os dois lados, eu não tive problema nenhum. De forma que não tenho o que reclamar também, não. Foi difícil, porque você, para manter um equilíbrio entre duas facções assim, sobretudo você sabendo que uma desconfiava de você e a outra queria de você uma amizade que você não podia dar, porque assim, ela é irmã do meu amigo, então ela vai me proteger, e isso não existia. Então essas coisas é que criavam os impasses, mas não houve realmente problema não. De Frei Paulo eu fui para Maruim, porque houve uma vaga em Maruim e eu pensei assim, é o céu, eu vou dirigindo, volto dirigindo, não tem problema nenhum. Só que eu passei lá 8 meses, porque eu fui promovida por merecimento para a estância, que era a segunda entrância, e fiquei em estância 2 anos. Depois de 2 anos, vagou a vara de família em Aracaju e pedi remoção e fui concedida e eu vim para Aracaju. Em 77 eu vim para Aracaju, para a vara de família. Era uma vara nova, eu organizei essa vara. Agora, foi uma mudança muito grande, porque eu saí de uma comarca onde eu fazia tudo e vim para uma vara especializada, onde eu tinha que fazer uma conciliação mais técnica, que tinha que... Também o número de processos era muito maior, os advogados mais exigentes, as petições eram em grande quantidade, as audiências também. Mas eu estava em Aracaju, meus filhos eram pequenos, eu podia almoçar com eles, eu podia no fim da tarde apanhá-los na escola. Foi um céu para mim, foi realmente um presente dos deuses vir para Aracaju. Tinha o que gostava e tinha o que não gostava. O que é que não gostava? As discussões severas que havia entre os casais iam para a audiência e ali eles queriam colocar todas as suas mágoas, todas as suas queixas. Aquilo era muito cansativo, porque você via assim um casal que casou, apaixonado, que teve não sei quantos filhos e depois vem para uma mesa da audiência e coloca todas as suas mágoas ali. Aquilo era muito desgastante, eu passava à tarde ouvindo isso não era bom. Agora, o que é que era bom? Era bom as conciliações, você vê os casais voltarem, essa parte, para você ter ideia, a gente gastava muito mais tempo numa conciliação do que numa instrução com sentença. Por quê? Você ouve a sua testemunha e você sentencia, está acabado. Conciliação, você passa uma tarde, porque quando você pensa que vai fazer o acordo, aí o marido disse assim, mas o cachorro fica comigo. Aí todo o acordo acaba por conta que ela faz, não, aquele não, que foi minha mãe que me deu. E pronto.
acabou ali. Mas realmente a discussão maior, eu falei o cachorro assim, isso aconteceu só uma vez, eram os filhos. Os filhos, não havia acordo. De início, os pais não se interessavam pelos filhos. Eu achava engraçado. Os filhos ficavam com as mães, a briga era por causa da pensão. Não, a pensão eu não posso dar, não sei o quê. Depois de certo tempo, eles começaram a dizer, eu quero meus filhos para mim. E aí a briga foi maior. Mas a questão financeira e econômica de pensão ainda foi o mais. Porque as mulheres faziam o seguinte, os filhos são meus, nasceram de mim, são meus. Então, não queriam que os pais visitassem, e não podia ser, né? A gente tinha que convencê-las disso e daquilo. Quando eles refaziam a vida, aí é que a briga dobrava, porque meus filhos iam para a casa de uma pessoa que não era mais a mãe dos meninos, não é? Mas isso é da vida, né? Com o tempo, eu acho que as pessoas, como veio o desquite, veio o divórcio, e as pessoas foram se habituando a essa forma de separação e de se constituir novas famílias. Acho também que as mulheres foram se libertando, foram trabalhando fora, fazendo sua vida pessoal, e na medida em que elas se realizavam, elas também sabiam negociar de uma forma mais fácil. E assim, 7 anos nessa convivência. Faleceu o desembargador Vasconcelos, né, José Vasconcelos, ninguém esperava uma vaga, ninguém esperava eu não esperava ser desembargadora de forma nenhuma. Então, quando surgiu a vaga dele, aí um colega soprou assim no meu ouvido, eu ouvi falar que você está na lista. Eu disse, eu não quero nem saber. Mas aí, dias depois, foi feita a lista, uma lista tríplice, e o governador era Dr. João Alves Filho. Naquela época era o governador que escolhia. E ele me escolheu, eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz, porque quando você não espera assim uma promoção, e uma promoção para o ápice da sua carreira, não é? Eu achava que era uma coisa assim, daí se fosse, daí uns 10 anos, por conta do afunilamento que acontece, eram só 10 desembargadores à época. Então, eu fiquei muito feliz. Aí foi realmente... Agora, ao lado dessa felicidade, vem aquela preocupação enorme. Meu Deus do céu, como é que vai ser? É uma mudança, você deixa de ser juiz singular, de dar suas sentenças como você estuda e instruiu, e você vai fazer parte de um colegiado. Mas essas coisas foram acontecendo, eles me receberam muito bem mesmo. Bom, votaram em mim é porque não iam me hostilizar por isso. Me receberam muito bem e eu fiquei assim fascinada por participar daquele colegiado de alto nível que era a época. Bom, hoje também deve ser, mas eu estou falando da minha vez. Era desembargador Alencar, desembargador Deda, desembargador Nolasco, desembargador Nabuco, desembargador Luiz Rabelo Leite, Aloísio. Eram pessoas que, além de eu admirar bastante, ainda eram amigos ou meus ou de meus irmãos ou das minhas irmãs. Então eram pessoas do meu convívio. Eu tinha muito fascínio de ver a discussão entre eles sobre matéria jurídica e sobre as decisões. Era muito interessante. Agora, inicialmente, muito solitária, né? Porque nós não tínhamos um secretário sequer. Tudo era feito pelo desembargador, da pesquisa até a remessa do processo. Porque nós não tínhamos nenhum servidor. Depois veio uma secretária, depois veio um assessor, depois veio 2, depois veio 3. Porque a demanda subiu também, triplicou. Era realmente a demanda no Tribunal de Justiça. Deve estar um horror hoje. Eu não sei. Eu atribuo a duas coisas. Primeiro, houve realmente um aumento na população brasileira. Houve um boom, não é? E a Constituição estabeleceu novos direitos sociais, as pessoas foram se inteirando, tanto que não foi logo em seguida a Constituição de 88. Aos poucos, a demanda foi aumentando. E o que é que aconteceu? Coincidiu que o aumento da demanda coincidiu com a máquina judiciária emperrada. Era uma máquina que não funcionava direito. Não era modernizada, era minimizada, o número de juízes era muito pequeno, o acesso à justiça era muito ruim. Depois da Constituição,
vieram novas leis que facilitaram muito o processo, facilitaram muito os direitos sociais. Então, tudo isso são demandas. E ao lado, sim, eu disse duas coisas. Uma foi o aumento, o crescimento da população, e o outro foi a Constituição com novos direitos. E depois acontecia o seguinte: à medida que os direitos iam sendo julgados e que a população ia vendo que aquilo tinha vamos dizer, um fim feliz, eles entravam também. E contra o Estado, a demanda foi assim muito grande. O nosso cliente maior era o Estado de Sergipe. Por quê? Porque o Estado tinha seus dissídios com seus funcionários. E ao invés de conciliar, porque na maioria das vezes ele não tinha razão. Então, por que ele não corrigia seus erros para não abarrotar o judiciário com tantas questões? Mas isso é uma política de Estado, você não consegue interferir, e o que acontecia é que a demanda realmente crescia cada vez mais. Com 3 anos que eu era desembargadora, eu fui corregedora. Aí foi uma fase difícil, porque não tinha dinheiro, e o corregedor, ele vive muito em função da política do presidente. E o presidente não queria fazer nada com relação a isso. Eu me limitei a movimentar os processos, a verificar as comarcas que estavam mais abarrotadas, fazer mutirões, coisas desse tipo. E por aí eu fui ficando, porque não havia condição, não havia dinheiro de forma nenhuma. Foi uma época muito difícil. Isso com 3 anos. Depois eu fui presidente do tribunal. Eu já esperava, mas assim, a eleição é feita no mês de dezembro. No mês de dezembro. E nos últimos dias, né? E você tem o mês de janeiro para fazer, vamos dizer assim, organizar a sua administração, chamar a sua equipe, dizer o que é que você quer, etc. Eu, achando que podia não ser eleita, fiquei muito reservada. Mas quando saiu a minha eleição, eu fui realmente nomeada presidente do tribunal, eu fiz uma equipe. E, para mim, o único elogio que eu me faço é essa: eu soube fazer uma equipe, a minha equipe foi muito boa. E assim, essa equipe passou o mês de janeiro trabalhando em cima de um projeto de governos, vamos falar assim, um projeto de administração, que era modernizar o Poder Judiciário de Sergipe, modernizar a máquina judiciária e os seus servidores, atualizar seus servidores. Foi tão interessante, porque a senhora, quer dizer, a funcionária que eu escolhi para recursos humanos, não sei se você chegou a conhecer, acho que não, você é da parte nova do tribunal, doutora Wanda. Ela é uma senhora alta, muito competente. Ela tinha curso de recursos humanos nos Estados Unidos, era muito competente. E ela chegou lá e vestiu a camisa, fez um levantamento e disse: seus servidores são desmotivados e não estão preparados para a prestação jurisdicional que a senhora quer implantar. Porque eu queria a melhoria da prestação jurisdicional, eu queria um judiciário atuando. Aí eu disse: o que é que vamos fazer? Contratamos uma firma do Rio Grande do Sul e eles se mudaram para cá e fizeram, naquela época se chamava curso de qualidade total. Hoje nem se fala mais nisso, já tem outros programas, né? Mas era muito interessante. Houve uma motivação geral. As pessoas que reagiam começaram a simpatizar e se interessaram. Foi uma mudança tão interessante de mentalidade e de motivação que foi realmente gratificante. Agora, pense o seguinte: você não forma pessoas em 2 anos. Formação pessoal é uma coisa que tem que ser sempre atualizada, avançando sempre, né? Eu deixei nos 2 anos, mas dessa programação foram formados com curso superior, quer dizer, um curso de pós-graduação, acho que foram 9 servidores. Eu não tô porque eram 5 e aí outros vieram me pedir, terminou em 9, que era um curso de Minas Gerais, e eles fizeram esse curso de pós-graduação em qualidade para continuar o programa do tribunal. Eu não sei se continua, isso é uma coisa que eu não acompanhei. Mas deixamos
prontinho para quem quisesse pegar e levar adiante. Quais eram, vamos dizer assim, os pontos de estrangulamento, né? A máquina era emperrada, os servidores não estavam motivados, havia poucos juízes também e poucas varas. E os fóruns tinham péssima acomodação. Então, se a pergunta é assim, essa pergunta eu estava esperando de você, a sua principal obra foi o Fórum de Aracaju? Eu lhe respondo, o Mercendo Bessa, eu lhe respondo o seguinte, ele está dentro desse contexto. Precisava acomodar a comarca de Aracaju, que tinha crescido bastante, e eles estavam assim, hospedados no prédio do Tribunal de Justiça, uma parte, outra parte em salas em casas que a gente alugava, dificultando a administração e encarecendo, porque cada casa daquela tinha que ter uma equipe, etc. Um dia eu fui visitar um juiz que estava fazendo uma audiência criminal. Quando eu entrei na sala dele, estava aquele homem vestido de terno, suando com um horror, com aquela sala cheia de gente, super pequena, um aparelho de ar-condicionado que mais fazia barulho do que esfriava. Eu disse assim, não pode ser, ninguém pode julgar ninguém dessa forma. Quando eu saí dali, eu disse, eu vou fazer o Fórum de Aracaju de qualquer forma. Então, eu disse, era acomodação, eram os servidores, que eu já lhe falei sobre isso, era a questão das varas, que a Secretaria de Planejamento fez o levantamento para ver quantas varas precisava criar, criamos todas as varas que precisávamos. Foi a instalação dos juizados especiais cíveis e criminais, que foi realmente quem desobstruiu a prestação jurisdicional naquela época, porque a grande parte dos processos passaram para lá, era muito dinâmica, porque estava no início, hoje é um horror de obstrução, mas naquela época não era. Então, deu realmente uma sacudida na agilização. E fizemos concurso para juiz de direito, porque precisava. Estávamos sem juiz. Eram muitas vagas. Fizemos, e depois outras foram surgindo e foi se estendendo. E aí ficou mais ou menos equilibrado. Não digo a você que ficou ideal, mas ficou mais ou menos equilibrado. Então, o que aconteceu com o Fórum o Mercendo Bessa? O desembargador Nolasco tinha conseguido, isso na gestão dele, o terreno. Que não nos deram terreno, nos deram um buraco, porque você vê que aquilo ali é uma depressão, né? O desembargador não conseguiu construir. O desembargador Aloísio fez a planta e ficou caminhando para o palácio. O governador prometeu para lá, prometeu para cá, mas também ele não conseguiu. No início da minha administração, a administração do governador Albano Franco, conversei com ele e tudo, ele disse que não tinha dinheiro, não havia nenhuma possibilidade. Eu disse a ele como estava a justiça, que não podia continuar assim. Ele aí, assim, no fim do ano, no fim do primeiro ano meu, ele virou para mim e disse assim, se eu conseguir vender Energipe, eu lhe dou a verba do Fórum de Aracaju. Aí eu fiquei ouvindo as notícias. Quando eu vi no rádio, no noticiário, que a Assembleia tinha aprovado a venda, eu botei a licitação, publiquei a licitação. Aí ele no outro dia me mandou uma pessoa lá conversar comigo, que eu não fizesse isso, porque podia não vender. Ele disse, olha, diga ao governador que fique tranquilo, se por acaso ele não vender Energipe, eu tiro a licitação. Agora, se ele vender, eu já estou com tudo pronto, só falta construir. Nós construímos ele em um ano. No dia, quem ganhou a concorrência foi a Celi. A Celi é uma companhia muito eficiente. E assim, faltava dinheiro, eles me telefonavam. Eu ligava para o governador soltava o dinheiro. Não foi uma coisa fácil. Nós tivemos um aliado na ocasião, que foi o secretário da Fazenda, o senhor José Figueiredo. Esse homem foi um homem extraordinário. Um homem sério, depois assim, muito correto nas prestações. Fazíamos acordo de quanto ele ia mandar por mês, ele cumpria rigorosamente. Então, quando eu deixei a presidência, faltava pagar 25% do prédio. Eu tinha pago 75%, né? 65%. Faltava 25%. E eu tinha prometido a Celi que eu pagaria todo, porque assim o governador me disse, né, que me dava o dinheiro todo da construção. Mas a Celi disse que não havia problema, que fizesse um acordo. Fizemos um acordo com o secretário das Finanças e ele pagava, naquela época, 200 mil por mês até terminar. E foi cumprido o acordo. E ficamos quites, quer dizer,
Já foi pago em outra administração, mas com dinheiro prometido na anterior. Aquilo é uma obra de muitas mãos, não é? Porque você veja que um pegou o terreno, o outro pegou a planta, não conseguiu. Eu tive a sorte, quer dizer, nessa ocasião o universo conspirou a meu favor, eu consegui construir. Todos se esforçaram e eu tive a sorte de conseguir construir. E também a planta nós modernizamos com os juízes, eles deram palpite, disseram como queria. Foi uma construção feita assim muito pensadamente, sabe? A colocação das varas, como seria. Esse arquiteto é um arquiteto que faz muita coisa para o Tribunal de Justiça e ele é muito bom. É um arquiteto Itamar, da Bahia. E ele fez rigorosamente uma planta funcional. Houve aquele advogado Dr. Bermudas, não sei qual é o primeiro nome dele, ele esteve aqui em Aracaju e me fez uma cartinha me parabenizando pela excelência do Fórum de Aracaju. Tem essa cartinha guardada até hoje. É assim, quer dizer, foi uma coisa que me deu muita alegria porque atingiu seus objetivos, não é? Agora, quero ressaltar que esse fórum só foi realizado porque tivemos à frente uma engenheira, chamava-se Rúbia Mouzinho. Que mulher formidável, viu? Que funcionária, excelente. Ela não saía do fórum, ela botava uma laje, ela ficava lá. Eu vinha da fazenda dia de sábado de tarde, ia dizer para o meu marido, Rúbia vai estar lá na laje do fórum, porque eu passava lá pelo fórum. Ele disse que nada, essa hora, sábado, 5 horas da tarde, estava ela lá. Ela era incansável. Então, assim, as pessoas fazem as coisas e depois elas ficam esquecidas. Eu não me esqueço do valor dessa senhora, viu? Dessa engenheira. Muito boa. Depois ela tinha, assim, uma maneira de coordenar os engenheiros, que eram homens, muito boa. Eles faziam o que ela queria. E quando faltava dinheiro, ela me telefonava, o dinheiro vinha e as coisas ficaram. Agora, no dia da inauguração, aconteceu duas coisas assim, desagradáveis. Nós fizemos a inauguração e os móveis chegaram todos, mas não tinha como distribuir, porque era um volume muito grande. Eram 40 e tantos salas para... fora os auditórios, que são com cadeiras e tudo, mas os móveis estavam todos lá. E a engenheira propôs o seguinte, vamos fazer umas unidades, a casa de casamento, e no dia seguinte a gente vem aqui, arruma móvel, etc, etc. Isso foi uma das coisas que eu fiquei triste, porque eu queria assim, que deixar funcionando. Mas funcionar um fórum não é simples. Tem muitas outras providências que fogem à simples construção, entendeu? E equipamento. E a outra foi o seguinte, eu na véspera, eu tive uma intuição. Eu disse, se faltar energia no Fórum de Aracaju, na hora da inauguração. Aí ela disse, por que a senhora teve esse palpite? Eu disse, não sei, tive isso agora. Ela disse, vou falar com o doutor Luciano. Aí falou com o doutor Luciano da Celes e ele disse, diga a ela que não se preocupe, porque tem o gerador e eu imediatamente entro com o gerador. Minha filha, na hora que eu peguei a palavra para falar, caiu a energia. Mas caiu assim na região inteira. Entendeu? Mas subiu na mesma hora o gerador e iluminou tudo. Mas foi uma coisa assim tão gratificante, porque primeiro ninguém esperava que caísse, só eu, né? Que tinha minhas razões. E as pessoas imediatamente viram a luz surgir. Mas o que foi triste é que aquela iluminação foi numa parte grande. Mas não foi em todo, eu queria que as pessoas corressem o prédio todo, não deu para correr, porque o prédio era muito grande. Aí uma parte muito grande ficou ainda às escuras, não é? Mas valeu, porque a parte principal, que foram os auditórios, uma das varas, uma ou duas das varas, não me lembro mais, e a sala de casamento estavam todas bem iluminadas. Olha, veja, eu queria explicar isso para as pessoas. Foi muito importante, mas olha, a gente vê aqueles servidores motivados, é tão importante também, não é? A gente vê assim, os juízes novos tomando posse, aumentando a magistratura, as pessoas tendo mais facilidade de fazer suas petições, de mais acesso à justiça, vamos dizer assim. Essas coisas todas são tão importantes quanto a inauguração de um fórum, porque eu fiz o fórum de Estância, eu fiz o fórum de Cristinápolis, fiz o fórum de Riachuelo, minha terra,
porque o Fórum de Riachuelo era uma casinha péssima, que o juiz ficava de costas para a janela. De quem quiser matar aquele juiz, mata na hora, porque ele de costas para a janela. Então, eu fiz o Fórum de Riachuelo e foram Estância Riachuelo, Cristinápolis e uma vara de assistência judiciária de Dr. Artemio. Reclamou, não gostou, não sei o que mais lá, eu digo o que é que você quer que eu faça. E aí ele pediu umas modificações, eu mandei fazer e tudo, porque ali na Visconde de Maracaju tinham umas varas, mas estavam assim, insuficientes para a demanda, porque é uma região de muita demanda ali, né? Então foi feita uma outra vara lá. Ele levava aquilo com muita seriedade, com muita vocação, e ele funcionava mal. Então eu dei uma vara ampla, um lugar amplo para ele, mas ele dizia, mas essa cadeira não está boa, eu mudo a cadeira, o que você quer mais? Quando a gente estava fazendo o projeto de motivação e melhoria dos conhecimentos dos servidores, eu pensei assim, a gente precisava de um veículo de comunicação entre eles, porque hoje nós temos a internet, isso e aquilo, naquela época não tinha nada disso. E eu pensei num jornalzinho, que ele começou, o judiciário começou como um jornal, não é? E a primeira edição, nós aceleramos para pegar a saída do desembargador Rabelo, que veio uma edição só sobre ele, que foi o número 1 do judiciário. Isso aconteceu nos primeiros anos. Depois, as revistas vão tomando os outros rumos, botaram uma capa mais bonita. Não era essa a finalidade, era um jornal para os servidores escrever suas poesias, suas comunicações, dizer o que estava achando certo ou errado na instituição. A ideia era essa. Mas as coisas vão mudando, né? A gente tem que ver que o mundo muda, quanto mais um jornalzinho. Não é verdade? Quando eu escolhi a minha equipe, o doutor Cabral, que foi também assessor jurídico de outros presidentes, eu tinha dito a ele que eu estava com dificuldade, porque eu estava achando assim a administração um pouco espalhada, ou um pouco, como é que se diz, concentrada, eu queria que espalhasse mais um pouco. Ele disse, eu vou fazer um projeto de lei. E ele, muito experiente, fez um projeto de lei para uma reforma administrativa, que eu considero um dos pontos importantes da administração, e ele distribuiu em secretarias. E ele criou, ele fez a Secretaria do Planejamento, a Secretaria da Administração, a Secretaria dos Recursos Humanos, a Secretaria Judiciária, a Secretaria da Informática e a da Engenharia. Então, esses grupos, cada um tinha seu projeto que foi elaborado em conjunto, com a equipe toda, mas para cumprir. Isso facilitou muito, a gente fazia uma reunião mensal, todo mundo trazia a sua prestação de conta e a coisa foi evoluindo, porque a gente só tinha 2 anos, tinha que correr mesmo, senão não fazia nada, ia ficar no papel, entendeu? Então a Secretaria Judiciária, não podia deixar de falar sobre ela. Ela era a Secretaria Judiciária, não sei se você sabe, é o cartório do tribunal, bom, você conhece. Então, era uma sala pequena, amontoada de recursos, de processos com os recursos, sem nenhuma organização e espalhada pelo chão. Você pisava nos processos. Eu me lembro que eu peguei uma vez no processo que tinha um sapato em cima, porque as pessoas não tinham por onde passar. Era uma coisa extremamente desagradável. E o nosso escrivão era uma pessoa muito boa, se dava com todo mundo, tanto que as pessoas não brigavam com ele naquela desorganização por conta do tanto que ele era uma pessoa afável. Então, o secretário judiciário era um jovem secretário judiciário, e o que ele fez? Ele me pediu autorização para organizar, eu disse, está com você. Ele me apresentou um plano de dividir em 3 cartórios, todos informatizados, com os processos todos alistados, e por ordem de assuntos. Tinha os tais processos de política, de apurar fraudes entre os políticos, tinha os processos comuns e os criminais. Ele dividiu dessa forma, o fluxo se deu de uma forma milagrosa. As coisas começaram a andar e os advogados chegavam lá e diziam, processo tal, está aqui. Porque estava no computador, chegava ali na mesma hora. Era uma coisa assim, que só precisava a vontade política e fazer. O resto era uma questão de... não é? Ter boa vontade. Todos foram muito organizados. Essa menina do serviço pessoal, doutora Wanda, era uma pessoa organizadíssima.
muito organizada. As coisas dela fluíam muito bem. O planejamento, eu precisava até discutir um pouco com o planejamento, porque eu dizia, eu só tenho 2 anos, e planejamento é sempre uma coisa mais demorada. E eu dizia, não, eu não quero que venha do papel, eu quero que você me diga o que é, que eu já vou escrevendo aqui, já vou fazendo. Porque é isso, se você não tiver essa dinâmica, em 2 anos você não faz nada. Não é verdade? E assim foi, a informática também evoluiu muito praticamente foi o boom, por conta, a Anísio se abnegou ali, praticamente, porque ele era uma pessoa que entendia de informática, mas como ele queria instalar os serviços, ele trabalhou bastante. O arquivo judiciário nós trouxemos de um lugar da periferia que funcionava muito mal, insalubre, trouxemos para aquele prédio bonito que fica ali na esquina do Teófilo Dantas, foi o Tribunal da Relação. Instalamos ali, o Banco do Brasil nos doou um aparelhamento de informática que digitalizava todos os documentos. E assim as coisas foram fluindo. Tem aquela menina que dirige o Arquivo Judiciário, Eugênia, que ela foi também muito competente, agilizou, organizou o Arquivo Judiciário. Hoje o Arquivo Judiciário tem um prédio próprio, bonito lá, depois do Fórum de Aracaju, mas naquela época as coisas foram feitas com muito sacrifício, mas com muito resultado, né? Como no meu projeto a atividade fim era prioridade, e os oficiais de justiça, eles eram muito morosos em fazer as suas intimações, etc. E eles reclamavam que ganhavam muito pouco, realmente, eles ganhavam muito pouco. Eu encomendei à doutora Wanda uma reestruturação e eles passaram a ganhar muito bem e aí não teria mais desculpa para não serem ágeis no seu ofício. Tanto ele como os escrivães, porque eles ganhavam realmente muito mal. E a administração ganhava relativamente bem. O que é que eu queria? Eu queria que a atividade fim fosse prestigiada. Uma vez a moça do cafezinho estava fazendo um cafezinho péssimo para os funcionários. Eu disse, mas por que a senhora está fazendo esse cafezinho péssimo? O meu é bom, por que o deles é péssimo? Ah, porque a máquina assim é difícil de sair muito café, a quantidade aqui embaixo é muito maior realmente do que lá em cima. Eu disse, o que é que a senhora quer? Ela disse, eu quero uma máquina tal. Comprei a máquina e dei a ela. E lá fui tomar o cafezinho para saber se era bom. Cheguei lá, ela me serviu o cafezinho, ela disse assim, mas a senhora disse que é para poder o judiciário funcionar melhor, para as pessoas terem uma melhor, ela não falou prestação jurisdicional, mas ela quis dizer isso. Eu disse, e a senhora sabe por quê? Ela disse, não. Olha, se eu chego aqui para trabalhar e a senhora me serve um cafezinho gostoso, eu tomo aquele café, eu vou trabalhar com satisfação, não é não? Aí ela começou a rir, ficou satisfeita. Nunca mais me reclamaram o cafezinho. Primeiro eu fui vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Depois eu fui eleita presidente, porque isso era uma sequência natural. Eu fui corregedora também do eleitoral. Isso em 1991 e 1993. Ainda no eleitoral, eu presidi eleições como presidente, que foi muito interessante, viu? Foi uma experiência muito boa. Eu tive uma pouca sorte que no meu ano, eles estabeleceram que as juntas apuradoras, uma das eleições que eu fiz mais de uma, as juntas apuradoras, as juntas receptoras de voto iam também ser as juntas apuradoras. Você calcule quantas tem na cidade para você, vamos dizer, fiscalizar, colaborar. Eu disse, isso não vai dar certo, mas acredite, deu certo. A gente conversou antes, então assim, nós conversamos com a equipe toda de cada junta apuradora, porque são pessoas da comunidade, né? Eles não são profissionais do direito eleitoral. E eles fizeram as coisas certinhas. Tinha uns que não conseguiam fechar a estatística, aí ligavam, a gente ia lá, fechava a estatística deles, porque é natural, não é tão fácil assim, não é? Presidir uma banca, porque existe desacertos e etc. Mas eles apuraram tão bem que veja o que aconteceu. Entrou um político com um recurso de apuração, de recontagem de votos. E como ele juntou 9 pequenos partidos políticos, eu não tinha nem que olhar a fundamentação, eu tinha que fazer.
Eu fiz. Doutor Osório, que era juiz da capital, disse assim, eu disse, doutor Osório, o que é que tem nessas urnas? Ele fez, só Deus sabe, mas vamos ver. Acredito que a diferença foi de 2 votos num universo desse. E esses 2 votos favorecia ou prejudicava a pessoa que pediu, o deputado que pediu. Ele ficou comendo 2 votos e eu tive essa trabalheira toda. Então, mas eu achei interessante por isso, porque é uma coisa assim, que não é o comum da sua vida, você fazer uma eleição, é uma coisa complicada, porque envolve... O computador era pequenininho, os resultados não foi nem nessa eleição, foi na outra, para deputado federal, para governador e tudo. Os resultados não saíam aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. A gente passava assim uma noite inteira na madrugada ter o resultado do deputado federal, outro dia inteiro para sair do senador. Aí eu liguei para Brasília assim, chateadíssima. Eu disse, olha, o senhor me mandou um computador para receita de bolo, não para fazer uma eleição. Que é isso, desembargadora? Tenha calma. Eu mandei para a senhora um computador nos modelos nossos aqui. Eu disse, mas não funciona, meu filho, porque eu estou há 3 dias fazendo uma eleição que foi feita rapidamente e eu não consigo apurar. Ele me mandou um computador, deslocou de algum lugar. Não me lembro, sei que a gente conseguiu apurar mais rápido. Mas essa teve essa complicação, porque pense você apurando uma eleição para esse nível de deputado federal, governador, isso e aquilo, e fora do Tribunal Eleitoral, assim, de pessoas interessadas, e o computador jogando 1 voto, 2 votos, 3 votos, você enlouquece, né? Mas essa passou. E a outra foi essa que eu achei muito interessante, que foi de prefeito e vereador. Eles são pior de se fazer, porque é mais perto do povo, não é? Prefeito e vereador é do interesse das pessoas. E há muita discussão, muita briga, muita fraude. Você tem que estar muito atenta para isso, sabe? Mas faz parte também do jogo. Olha, Janaína, eu quero dar um passo atrás ainda na nossa conversa, porque quando eu falei em pessoal, você falou em escola agora e aí me veio à memória a questão do aperfeiçoamento do juiz, que é o servidor muito importante para o Poder Judiciário também, não é? Então, aí veio a ideia da escola da magistratura e também o juiz era um profissional muito solitário. Ele não tinha um servidor que pudesse ajudá-lo. Foi aí que eu criei o cargo de auxiliar de juiz, que foi realmente uma ajuda substancial para eles, o cargo de oficial de juiz. E, incrível, né? Coloquei um computador que já era um avanço enorme. Depois outro computador que era um avanço imenso. E hoje são tantos computadores, né? Mas um computador para fazer audiência e outro no gabinete do juiz. Isso foi assim, agilizou como você não pode imaginar, porque as coisas eram todas feitas de uma maneira muito rudimentar, não é? Então, eu queria voltar para isso, para dizer que na parte de pessoal, eu tive essa preocupação com o juiz através da escola, mas na parte de estruturação a que eu me referi, eu falei que as varas tiveram essa ajuda do auxiliar de juiz e da computação. Eu sempre fui uma apaixonada pela escola. Quando o desembargador Nolasco era presidente, eu insisti com ele, insisti. Ele aí disse, tá, faça tudo, e me deu para eu assinar. Então, eu e o desembargador Deda arregaçamos as mangas e conseguimos instalar a escola da magistratura. Alguns juízes colaboraram também, conseguimos instituir a escola da magistratura. O desembargador Deda foi o primeiro diretor. E a partir daí a gente foi programando de forma que o juiz sentisse ali um apoio para suas dificuldades. A gente não conseguia ainda formar as turmas, a gente formava depois que os juízes eram nomeados. E o ideal é fazer antes deles irem para a comarca. Mas como não havia essa aceitação, os presidentes nunca concordavam com isso, nós fazíamos assim. O primeiro período eles chamavam a escolinha do professor Rabelo.
porque o desembargador Rabelo é quem dirigia essa parte de curso para juízes novos. E ele era muito severo com os juízes, sabe, de horário e prova e tudo. E ela chamava a escolinha do professor Rabelo. Aí foi desenvolvendo, fizemos um curso de... Quando veio o Código de Processo Civil novo, fizemos um curso de muitas horas, um curso longo mesmo, se não me engano, é de 2 anos, com o Instituto Greco, que foi de pós-graduação, não é? E os juízes fizeram. Esse curso demorou muito tempo, porque o Instituto Greco, depois ele não cumpria certas tarefas, a gente teve que voltar a negociar com eles, mas no fim terminou. E todo mundo recebeu seus diplomas e foi um curso de pós-graduação muito interessante, porque foi na área do processo civil. Fizemos curso na área também mais longos, na área de constitucional. A escola abriu as portas do direito constitucional para os juízes, porque quando eu fui juíza, o direito importante era o direito civil, não era o constitucional. Depois da Constituição, o direito constitucional foi para o seu devido lugar e o direito civil para o seu também. E aí, essa nova ideia do direito constitucional e do direito civil constitucional foi feita através da escola. E foi muito bem, eu acho que foi muito bem introjetada nos juízes, através das aulas, das discussões, eram debates. Os juízes tiveram, através da Escola da Magistratura, nos diversos diretores, os melhores professores de direito do Brasil. Todo mundo esteve aqui para ensinar os nossos juízes. A escola realmente... Hoje eu não sei como é que está a escola, mas deve estar muito melhor, com muito mais abrangência, etc., mas naquela época era tudo feito com muito sacrifício mesmo. E a gente conseguiu. Foi levando, tanto quando eu era presidente, que eu comecei a colaborar com a escola, como eu fui diretora e também colaborei com os demais diretores também. Quando eu saí da magistratura, eu era diretora da escola. Essas vamos dizer, especializações que estão aí, são pequenas especializações, são cursos pequenininhos que eu fazia, mas bem interessantes, porque, veja bem, o do México era sobre direito internacional e sobre, vamos dizer assim, os limites do México com os Estados Unidos. E aquilo esclareceu muito aos estudantes de direito que participaram desse curso, porque era uma matéria nova, dada por professores estrangeiros, etc. Então, mas não eram cursos duradouros, eram pequenos cursos. Teve dos Estados Unidos, que foi muito interessante também, foi matéria penal. Então a gente teve uma ideia de como era o sistema penal dos Estados Unidos. Visitamos penitenciárias, até aquela onde Kojak filmava, nós estivemos lá. Foram cursos muito esclarecedores, embora de pequena duração. Agora, o de Portugal foi um pouco maior, porque foi um curso eu fiz um curso também pela Escola da Magistratura, na França, eu nem sei se está aí no meu currículo. Esse daí foi mais demorado também, porque foi um curso sobre direito comunitário, bem interessante, muito, muito bom. E o de Portugal também foi sobre direito internacional e de direito português também, que eu também gostei muito. Agora sim, o do México, o dos Estados Unidos, foram matérias novas, né? Coisas diferentes. E o direito comunitário, que realmente como nós estávamos afundando naquela época, quer dizer, começando a desenvolver o Mercosul, e o ministro Saulo de Figueiredo entendeu que nós teríamos que ter uma noção de direito comunitário. E foi muito bom. E foi excelente esse curso. O de Paris não foi tão rápido não, porque além de... eram em 30 dias, mas assim, corridos o dia inteiro, eram muitas horas. E depois nós saímos de Paris, fomos para a Alemanha, passamos 7 dias na Alemanha estudando direito alemão, comunitário, etc. Visitamos todos os órgãos internacionais da Europa, entendeu? E tivemos assim um estudo bem, não digo que foi minucioso, porque não foi minucioso, mas satisfatório sobre a comunidade europeia. Nessa época eu lidava muito com as revistas do Tribunal de Justiça, escrevia nos editoriais, e o doutor Luiz Antônio Barreto me indicou
Eu achei que, eu disse, olha, eu não sou poeta, não quero ir para a academia, não. Aí ele me mostrou o estatuto da academia fala em aqueles que favorecem a cultura, etc, etc. Eu achei agradável a indicação e estou lá. Acho muito interessante os debates, as discussões. Quero ver se publico tudo que eu escrevi até hoje, porque eu sou boa de escrever, mas de publicar eu não sou. Mas eu tenho um acervo de coisas assim. Eu vou fazer uma seleção, porque a gente escreve muita coisa que depois acha que amadurece o assunto, acha que talvez não seja mais interessante e não vale a pena publicar. Mas eu gostaria muito de publicar os meus discursos. Por quê? Porque os meus discursos acompanharam as fases da minha administração, a instalação dos juizados, a administração, a abertura do curso de formação de pessoal, a posse dos juízes novos, todas as inaugurações do fórum, tudo isso foi registrado em discursos. Então, você publicar aquele discurso, você está publicando a história da administração. Eu tenho vontade de fazer essa publicação também. Então, todos aí já ajeitados, tudo, falta só coragem para publicar. É uma coisa que realmente eu aderi, foi a modernidade da cibernética, da internet. Eu achei que facilitou muito a vida da gente, facilitou demais. Quando eu saí de lá, eu já estava mandando meus acordos pela internet. Mas depois melhorou muito mais, o processo passou a ser eletrônico. O meu processo, eu não peguei o processo eletrônico, eu peguei o início dele, mas eu não peguei o processo eletrônico. Mas eu acho fantástico, eu não saio do meu computador, pesquisa, escrevo, só escrevo no computador, eu faço tudo. Quando eu saí do tribunal, eu considero assim que a minha vida na magistratura foi uma vida satisfatória, que me alegrou muito, me realizou, me deixou muito bem comigo mesma. Mas no dia que eu completei os meus 70 anos, eu achei muito bom me aposentar, porque eu acho que tudo na vida tem seu tempo e essa página precisava ser virada. Eu vim para convívio da minha família. Nessa época, o universo não conspirou a meu favor, porque meu marido adoeceu e aí as coisas, os nossos planos posteriores não foram realizados, em parte. Mas eu fiquei muito contente, porque a gente não tinha tempo de ler o livro que mais gostava, tinha que ler o de direito, sabe como é? A gente não viajava sossegada, porque tinha deixado um volume de processo enorme para trás. Era um compromisso com a magistratura que não dava lugar para você realizar outras etapas que você gostaria da sua vida, né? E tinha seus filhos que você queria curtir também, seu marido, enfim. Eu me aposentei muito contente. Eu tive um colega, desembargador, que disse assim: eu não entendo você. Todo mundo com um nó na garganta naquela despedida que o desembargador Roberto fez no pleno. E você rindo, você toda satisfeita, que você é feita de quê, hein? Eu disse, eu sou feita de alegria. Realmente eu estava muito feliz naquele dia. Olha, tem um provérbio que diz que o aposentado trabalha mais do que o da ativa, né? Uma coisa nesse sentido. Mas é verdade, porque aí você retoma o quê? Você retoma a sua casa, você quer fazer as coisas como você nunca fez, porque não havia tempo. Você quer ler, olha, eu tenho uma fila de livros para ler que você nem imagina. E não consigo dar conta deles, porque não há tempo para isso também, né? Escrevo bastante, não tenho dúvida. E nesse período, eu tive a limitação da doença do meu marido, que foram 7 anos. E aí eu me ocupei muito dele, assim, com todas as minhas forças e energias para que as coisas fossem mais fáceis para ele. Mas ao lado de tudo isso, eu ainda fiz muita coisa. Só não viajei, porque não podia. Olha, o magistrado, na escola eu insistia muito no perfil do juiz. Qual é o perfil ideal de um juiz, não é? O que é que a sociedade quer do seu juiz? A sociedade quer muitas coisas dele.
Uma das coisas que eu me lembro muito quando eu fui juíza no interior, a gente faz aquelas roupinhas de juíza, né? Aqueles taiezinhos, aquelas histórias todas. E a minha costureira botava a minha saia cá embaixo. Aí eu dizia assim, mas está muito comprida. Ela fez, mas a senhora é uma juíza? Quer dizer, quem falou ali? Falou ali um membro da sociedade que queria ser uma juíza de saia comprida. Não é verdade? Quer dizer, é uma manifestação que surge assim e você se surpreende. Eu não deixei comprida como ela queria, não, mas eu convenci ela que não era bem assim. Mas assim, no interior principalmente, a comunidade exige muitas coisas de um juiz. Não exige que ele seja confiável, que o processo dele seja feito que ele tenha segurança na decisão do juiz, que ele seja um homem equilibrado ou uma mulher equilibrada. Mulher, então, eles exigem demais, que seja muito equilibrada e que não seja, vamos dizer assim, uma pessoa comum da sociedade, seja acima delas. É isso que a sociedade exige. E isso a gente não vê hoje, né? Hoje os juízes são mais ou menos o que eles querem ser e eu acho que o mundo mudou realmente e as coisas são diferentes. Mas eu acho que é integridade, porque veja bem, se o juiz tem vocação, é íntegro, é responsável, é ético, o conhecimento jurídico vem depois, não é o mais importante. Mas essa parte ética de formação, é muito o respeito pelo jurisdicionado, isso é o ponto principal do juiz. Eu achei muito bom porque é a história do Poder Judiciário, né? Eu acho que isso deve ser feito.